Bom, gente, então ficou pendente esse término de assunto, que é doença autoimune, que eu tinha comentado. Esse termo auto quer dizer a si próprio, e imune é o sistema de defesa. Então, nós temos um conjunto de doenças onde a nossa imunidade ataca ao próprio corpo. Isso ninguém sabe ainda o motivo. Se subentende que muitos casos aconteceram após viroses, fatores ambientais, mas nada disso é conclusivo, entendeu? Então, a doença autoimune, ela é justamente o que a gente acabou de falar. Condição onde o corpo tem o seu sistema imunológico atacando e destruindo tecidos saudáveis por engano. Existem muitas doenças, né? Aqui tem alguns exemplos bem comuns, né? A gente já viu aqui, ó, diabetes tipo 1, a gente já ouviu falar também vitiligo, já ouviu falar de psoríase, e aí estamos vendo agora lúpus e artrite reumatoide, mas tem umas bem interessantes aqui, ó. Essa parte do Graves, que a gente viu no hipertireoidismo, a gente aqui ele, ó, a doença de Graves, e tem essa aqui é quando ela ataca a parte oftalmológica. Temos essa aqui, ó, tireoidite de Hashimoto, no hipotireoidismo, doença de Crohn, esclerose múltipla, é bem conhecida essas aí. Ainda temos aqui tireoidite autoimune. Então, são muitos tipos, sendo que nós vamos focar mais no lúpus e na artrite reumatoide, certo? Comentei também, isso é só uma repetição, que no caso do lúpus, uma das mais poderosas doenças autoimunes, inclusive é considerada a mais grave, porque ela atinge um sistema, certo? Então, a pessoa pode ter vários sintomas dependendo do sistema. Então, se atacar pulmões, sistema respiratório. Se atacar rins, né? Renal. Se atacar intestino, gastrointestinal, e por aí vai, certo? Então, o paciente com lúpus, ele depende de onde está sendo atingido. E existe muito essa questão de falar no lúpus e lembrar do símbolo de borboleta, porque quando ele se manifesta na pele, ele faz essa marca, né? Suas lesões, elas imitam a asa de uma borboleta. E pelo nome dele, nome da doença, a gente tem essa denominação sistêmico, que é quando ele escolhe um sistema para atacar, e tem eritematoso, que significa placas vermelhas, que a gente chama de Rush malar, né, que é bem característico da doença. Comentei também que a predominância dela é no sexo feminino. Então, é mais comum ver lúpus em mulheres. E ela é inflamatória e pode afetar muitos órgãos, porque quando ela escolhe o sistema, tem vários órgãos responsáveis por aquele sistema, né? Aqui tem alguns tipos. Sobre essas doenças, eu não preciso que vocês saibam muitos detalhes, mas que vocês percebam a agressão que ela faz aqui no sistema de pele, né? A gente tem essas lesões que eu comentei, ó, da asa da borboleta no rosto, né? Uma área de sensibilidade. Comentei também aqui o que vem da mãe, né? Quando a mãe tem lúpus, o que vem de medicamento. Novamente a imagem aqui da área da borboleta. Aqui já entrando em inatividade, acabando, né? Sempre vocês percebam que essa lesão no rosto é sempre nessa característica da asa da borboleta. E aí, causas ainda não é completamente compreendida, mas se sabe que quem tem lúpus e ela tá lá quietinha, se a pessoa tomar muito sol, pegar uma virose, de repente fazer o uso de uma medicação diferente, pode desencadear e agitar essa doença novamente. Aqui tá uns exemplos
se o lúpus atingir pele, sistema cardiovascular, gastrointestinal, sistema sanguíneo, músculo e articulação, também pode pegar a parte renal, respiratória. E então ele é bem agressivo, né? Essa doença é bem agressiva. O médico que cuida dessas doenças é um reumatologista. Então, ele é responsável por pegar cada pecinha, cada sintoma, cada exame que vai aparecendo e juntando para descobrir. Não é fácil. Não é fácil diagnosticar logo de cara lúpus. Geralmente a gente vai tentando os métodos convencionais até fechar diagnóstico. Mas se concluir o que é lúpus mesmo, o que é que vai se fazer? Nós temos um esquema menos agressivo, que são os medicamentos orais. Então, como a doença ela é inflamatória, a gente vai ter anti-inflamatório, né? Não esteroides, os AINES. Vamos ter também o hidroxicloroquina, que é bem conhecido quando alguém fala em lúpus, a primeira linha de medicação, e corticoides, que são os anti-inflamatórios esteroides. Isso para tentar acalmar a fúria da inflamação, que muitas vezes não se resolve, e aí nós partimos para remédios mais fortes, são os imunossupressores. Que aí nesse caso a gente entra já com outro tipo de medicação, eu deixo aqui o nome só por conhecimento. Se esta outra linhagem ainda não resolver, nós temos o tratamento mais poderoso de imunossupressão, que são as terapias biológicas. No caso aqui, são remédios formulados a partir de organismo vivo, proteína. E aí a gente vai tentar organizar, né, essa fúria do sistema imunológico, cancelando a agilidade deles, certo? Quem vai fazer essas medicações aqui tem que passar por um processo aqui, ó, documentação, provar que não tem HIV nem tem tuberculose, saber que vai ter grande risco de infecção. Isso é alto custo, o SUS precisa de um tempo para autorizar. O remédio é hepatotóxico, então o risco de ter uma cirrose medicamentosa é grande e exige uma série de exames laboratoriais constantes. Agora, enfim, o que eu tinha falado é que a gente tem, esse último assunto estava pendente, a artrite reumatoide. Então, vê só, quando eu digo que a palavra tem it, inflamação. Isso aí desde o começo de clínica médica que a gente fala nisso. E aqui, artro quer dizer articulações. Então, eu tenho uma inflamação de articulações e essa categoria aqui é a categoria autoimune. Porque, veja, a artrite muita gente tem. Quem trabalha muito com as mãos, movimento repetitivo, então vai ficando umas inflamações aqui localizadas, mas esse tipo de denominação reumatoide é quando você caracteriza ela não por nenhum trabalho, mas porque o teu sistema imunológico está atacando essas articulações, certo? Então, é inflamatória, ela é sistêmica, porque esse tipo de artrite, ela também vai para a corrente sanguínea e ataca coração, tem aqui que eu já coloquei aqui, pulmões, coração, rins. Então, não é uma doença só das mãos, só dos pés, só do joelho. Então, a gente pode ter um acometimento sistêmico. É progressivo, ainda não tem cura e é autoimune. Então, o que acontece na articulação? Nós temos um ossinho aqui e outro ossinho aqui. E Deus colocou uma articulação. Então, uma cápsula para segurar, fora tendões que vão por aqui, fora ligamentos, né? Então, nessa cápsula aqui que reveste essa articulação, nós temos um líquido. Esse líquido aqui, ó, a gente chama de líquido sinovial. É o líquido que lubrifica a articulação. Sinovial. Então, esses anticorpos, que seriam nossas defesas, eles vão atacar
né, várias vezes essa membrana boa, que não tem nada aqui. Então, o problema daqui é que quando ela destruir essa barreira, então quando ocorrer uma destruição, a gente vai ter um osso, ó, vamos ter um osso sem essa articulação e aí batendo um no outro, causando deformidades. Também acontece 2 vezes mais na mulher, né? E a idade que mais gosta de acontecer é a idade fértil de uma mulher. Não é na terceira idade, mas acontecem também a artrite reumatoide juvenil, é a que pega o jovem. Então, antes de 16 anos, eu cheguei a conhecer uma criança de 2 anos com artrite reumatoide. Então, assim, não é doença de velho, pode pegar pessoas novas. Veja a idade que essa pessoa aqui está começando a apresentar o problema, certo? Essa é a imagem que o progresso da doença vai acarretar. Então, desvio de dedos para o lado oposto do polegar, né? Um exagero aqui no tamanho das articulações e nódulos, né? Total deformidade, não deixa mais funcionar essa mão como antes. Aqui no vídeo, quem conseguir, que eu aqui tô nessa tela, não tá mostrando o movimento, mas isso aqui é uma mão com artrite reumatoide sem tratamento, porque quem tá fazendo tratamento está parando esse progresso, né, dessa doença. Nessa imagem aqui a gente vê nódulos, deformidades. Então, imagine um sapato aqui, né? Imagina essa pessoa como ela vai escrever. É bem complicado. Então, preste atenção agora, minha gente. A artrite reumatoide, ela tem umas características. Então, primeiro, ela vai ter muito... Tudo que está inflamado tem dor, tem edema, tem hiperemia, vermelhidão, às vezes febre. Mas na artrite reumatoide, isso aqui tem mais força no horário. No horário da manhã, todos esses sintomas são piores, certo? Então, a dor e o edema, a hiperemia, deixa tudo rígido. Então, a gente tem aqui rigidez, né? Esse edema é para não fechar realmente os pés, o joelho não dobrar, os pés não conseguir pisar. Essa dor e todos esses sintomas, a duração é mais que 30 minutos. A gente fala 30 minutos, mas essas pessoas ficam até horas, né? Às vezes uma manhã inteira com essas dores. Nunca tem menos de 4 articulações envolvidas, sempre são muitas, às vezes mais de 10. Isso aqui, simetria dos sintomas. O que isso quer dizer? É que todos os sintomas aqui aparecem dos 2 lados do corpo. Então, quando uma pessoa vem assim, olha, tu acha que eu tenho artrite reumatoide? E a gente vai fazer as perguntas, tu sente o quê? Ah, eu tenho edema nas mãos, fica inchado, dói muito, tal. Aí, primeira pergunta, qual é o horário que dói mais? Então, vai dizer que é a hora da manhã. Poxa, quando eu me acordo é muito difícil. E geralmente à noite a pessoa já estava o dia todinho em movimento e à noite está menos ruim. Mas aí, todo dia esse mesmo processo. De manhã é pior, de noite melhora mais um pouquinho. Aí outra coisa, tu sente mais na mão direita ou na esquerda? A pessoa com artrite reumatoide, ela sente dos 2 lados ao mesmo tempo. Existe muita fadiga também e alguns nódulos vocês viram nas imagens. Diagnóstico também não é fácil. Toda doença autoimune, ela é complicada, né? Até porque uma artrite, muita gente tem, então é um pouquinho difícil da gente dizer, exatamente ter que ter uma clínica muito boa e todos os exames. Então, eu vou ter que perguntar ao paciente o que ele está sentindo, tem a história dele,
os exames laboratoriais e uma série de exames de imagem, certo? Aqui tá mostrando onde são as articulações que eles mais gostam, a artrite reumatoide mais gosta de se apresentar. Ombro, cotovelos. As mãos são os favoritos, mãos e pés favoritos. Mas percebam que a coluna do paciente não é atingida. Então, é uma coisa bem característica. Ela se apaixona por danificar mãos e pés. E aí, em segundo lugar, joelhos, cotovelos, ombros e tudo isso com simetria, ou seja, os dois lados, certo? Aqui tá algumas imagens de alguém com artrite. Aqui umas formas de deformidade, aqui de pescoço de cisne, desvio, hallux valgus, que é o joanete, né? Mas nem todo joanete é artrite reumatoide, é um pouco diferente. Joanete é uma deformidade, às vezes por calçados, mas aqui a gente tá falando quem tem artrite reumatoide pode ser que desenvolva esse tipo de deformidade aqui. E tem o dedo de botoeiras. Aqui uma cirurgia reparadora de um paciente que já estava melhor. O tratamento. Então, aquilo, né? Se a gente sabe que a defesa do corpo é quem tá agredindo, então baixar a defesa do corpo. Nós temos, além de imunossupressão, a gente tem analgésicos, remédios para dor, né? Anti-inflamatórios, porque é uma doença inflamatória. E muitas vezes entram essas medicações aqui, chamadas MCDD, que é medicamento de curso, modificadores de curso da doença. Que, na verdade, o mais conhecido dos remédios é esse Tecnomet. E muitas pessoas melhoram muito dessa doença só com essa medicação. Mas algumas pessoas evoluem, não respondem bem. E aí vai para imunossupressão mais potente e biológica, certo? Algumas cirurgias podem ser indicadas para correção, atividade física, fisioterapia também. Então, veja, segredo dessa doença. Quanto mais cedo for diagnosticado e começar o diagnóstico, melhor o prognóstico. Não tem cura, né? Aqui, quem tem essa doença, ele não está procurando a cura. Se um dia alguém conseguir, ótimo. Mas aqui, o problema é frear a deformidade. Então, tentar diminuir esse progresso, né, para reduzir isso aqui. O fato de não ter cura, certo, muitas outras doenças também não tem cura. Mas essa doença aqui, como algumas também, existe a chance, a esperança do paciente na remissão, que é quando a doença fica inativa, ou seja, ela está dormindo. Ela não deixou de existir, ela está ali, mas ela está quieta, entenderam? Então, quem faz o tratamento direito, quem tiver controlando, fazendo sua alimentação, seu exercício, se organizando, ele pode ser que ele chegue nessa grande esperança aqui da remissão, onde a doença fica inativa. Alguns pacientes param de tomar o remédio, passam anos com a doença quietinha, certo? Mas cuidando do seu psicológico para que nada venha atrapalhar e ser o ponto de gatilho de voltar. E terminamos, certo? Um beijo e boa noite para vocês.